O Grêmio ficou no empate no Rio de Janeiro, resultado que foi valorizado por Mano Menezes, que fez observações sobre o time, e uma crítica interna que é bastante importante para a reflexão. A gente vai falar sobre a situação do Grêmio a partir de agora, que olha para a Sul-Americana precisando de uma remontada para seguir vivo, além da informação sobre Balbuena, que passa a ser uma alternativa para o sistema defensivo do Grêmio em 2025. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que esse conteúdo é de KTO, para você brincar, se divertir, o final de semana tá cheio de jogo, o domingo vai ser recheado também, né? Você tem muitas possibilidades de se divertir, de dar o teu palpite, juízo, responsabilidade, Liga do Milhão, meu conselho para você aqui no primeiro comentário fixado, KTO, nossa parceira, tá? Bora falar aí sobre as últimas horas, porque o Grêmio ficou no empate com a equipe do Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro, um empate que foi valorizado pelo Mano Menezes. O Mano ele até demonstrou uma postura mais defensiva na entrevista coletiva. Ele foi perguntado sobre a sequência de derrotas que o Grêmio vinha, né, antes de encarar o Vasco, a consequente pressão que isso acaba trazendo. E o Mano ele mandou um recado para todo mundo, que é: vamos separar a Sul-Americana de Campeonato Brasileiro. O Grêmio vinha de uma derrota no Campeonato Brasileiro, que é para o Cruzeiro. Sul-Americana não entra no cálculo, é uma outra situação. Isso para defender que o Grêmio está atravessando, sim, um mês complicado, que é um mês de alerta, mas que a equipe não pode naufragar por conta de resultados adversos, que é preciso ter a cabeça no lugar. E é com esse discurso de positividade que o Mano valorizou o empate, o ponto conquistado fora de casa. Para o Mano, o Grêmio teve possibilidades a mais ainda dentro do jogo, né? O Grêmio teve pelo menos 3 chances, mas acabou não finalizando bem, da forma adequada, mas ele sabe que existem questões que precisam de correção, e que estas questões, elas são urgentes, né? O time, por exemplo, para de jogar em vários momentos. Começa bem, daqui a pouco para. Daqui a pouco dá a possibilidade do adversário crescer no jogo. E isso aconteceu de novo contra o Vasco da Gama. E é justamente o encaixe dessas peças que o Mano tem pensado e tem discutido publicamente. Ele trouxe, por exemplo, uma indefinição tática que a comissão técnica tem, porque ele olha para o time com 3 volantes e ele vê um time que se defende melhor, que segura mais, mas que cria muito pouco. E acaba não ganhando os jogos justamente porque cria poucas oportunidades de ganhar os jogos. E quando cria, por vezes, não consegue aproveitar, como foi diante do Vasco da Gama no primeiro tempo. Mas ele percebe que o time com 2 volantes, apesar de jogar mais ou de tentar jogar mais, sofre muito mais, né? Não consegue se resguardar. É um time que chama o adversário para cima e acaba, muitas vezes, sofrendo gols, como tem sido no Campeonato Brasileiro. Por isso que o Mano Menezes, no intervalo do jogo, contra a equipe do Vasco, e isso ele revelou, fez alguns pedidos. Mudou o time, né? Mudou já no intervalo do jogo, tentou abrir um pouco mais o Grêmio, e ele percebe que existem alguns problemas que se repetem, que é o time que tenta jogar apenas de uma maneira, né? Tenta sempre ou ser direto ou cair para o mesmo lado. Existe um problema de leitura dentro de campo por parte dos jogadores e isso faz com que seja necessário mais trabalho, mais conversa e quem sabe até figuras novas. O Mano tem batido muito em cima dessa tecla, né? Existe um distanciamento entre setores, defesa, meio-campo e ataque, né? Uma desorganização tática em vários momentos, falta controle emocional. O Mano ele colocou todas essas críticas de uma maneira que transparece para o torcedor o que ele está vendo, mas não o que ele está conseguindo corrigir. E talvez essa seja a grande reflexão da direção e também, evidentemente, da torcida gremista. O Vasco da Gama foi superior, os números mostram isso. O Mano Menezes até debateu com alguns números, né? Foi colocado a ele que o Vasco teve 30 chutes na direção do gol do Grêmio, mas o Mano contestou esses números, afirmando que não foram 30 bolas chutadas para a defesa do Thiago Volpi, né? No gol, no caso. Nesse comparativo, só 7 bolas foram na direção do gol. E para ele existe uma falta de capacidade de leitura, tá? Que as pessoas precisam saber ler o jogo. Uma crítica feita à imprensa mais diretamente.
Elogios pontuais aconteceram, não foi só uma entrevista crítica em relação ao momento do time. O Mano quis valorizar jogadores que estão sendo desvalorizados publicamente. Thiago Volpe, pela boa partida que fez contra o Vasco da Gama, mereceu o elogio público do Mano. Pavon também foi valorizado pela forma como entrou, pela assistência que deu para o gol do Gustavo Martins e também uma assistência para o André, que acabou perdendo o gol. E o André também foi motivo de elogio, porque de acordo com o Mano, ele se beneficiou de uma melhora do time e quase fez um golaço. Entrou bem, entrou dinâmico e isso é, para o Mano Menezes, um ponto favorável da partida em aspectos de atuação individual. O Grêmio tem hoje uma dificuldade física, evidenciada pelo momento de retomada de temporada. Segundo o Mano, o Grêmio vai sofrer mais que os outros fisicamente, porque o Grêmio precisou refazer o processo de preparação física neste meio de ano, nesse período de trabalho. E isso faz com que o time fique mais pesado, mas que os frutos serão colhidos ali na frente. Esse é o entendimento da comissão técnica. Importante dizer que a comissão técnica também tem a avaliação de que o Kik Oliveira e o Bright White, jogadores que reforçaram o time agora, saídos do departamento médico, ainda estão abaixo do esperado fisicamente, o que é normal para atletas que ficaram um bom tempo parado. O Bright White diz que ele está bem, que é uma máquina que vai jogar na quarta-feira contra o Alianza Lima. Mas o Mano deixa claro, ele tem dificuldades físicas, o que não deve impedir a sua titularidade, até por uma questão de necessidade, né? Enfim, é um pequeno resumo daquilo que foi o vestiário do Grêmio, um vestiário que tenta valorizar o empate, porque sabe que as coisas estão apertadas neste mês de julho. Fora de campo, algumas coisas que são importantes, tá? O departamento de futebol está trabalhando na busca por reforços. E de acordo com o jornalista Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, o Grêmio colocou no radar o zagueiro Fabian Balbuena. Lembram dele? 33 anos, hoje jogador do Dynamo Moscou, ex-jogador do Corinthians, ídolo, diga-se de passagem, da torcida corintiana, tem 167 jogos com a camisa do Corinthians, né? Jogou uma porção aí de Copa América, Jogos Olímpicos pelo Paraguai, é um cara que tem uma trajetória muito grande na Inglaterra, foi zagueiro do West Ham, é um zagueiro de porte, um zagueiro de qualidade. E está dentro do perfil que o Mano Menezes tem estabelecido aí, né? Que é alguém que chegue para agregar, alguém que chegue para ser titular. Não é sobre contratar aos montes, é sobre contratar qualidade. O Balbuena é um zagueiro que, no seu melhor momento físico, extremamente respeitável e um dos melhores do país, com a camisa do Corinthians, evidentemente, né? A direção quer um zagueiro para os próximos dias e o Balbuena acaba sendo uma possibilidade. Sobre o jogo da próxima semana, contra o Alianza Lima, que é o próximo desafio do Grêmio, é importante se dizer: a casa estará cheia, o Grêmio sabe do compromisso que tem, e a Arena Porto Alegrense divulgou que 14 mil torcedores já compraram ingressos. Quase 15 mil, na verdade, tá? 14.751 torcedores. Não tem mais ingresso para a Arquibancada Norte. O movimento feito pelo Marcelo Marques de chamamento está dando resultado e a arena deve estar cheia. O Grêmio precisa reverter um 2-0. E o Mano até lembrou a mística, né? O Grêmio reverteu 3 2-0 ao longo da sua história. 2 deles foi sob o comando de Mano Menezes e um foi sob o comando do Filipão. E os 2 estão trabalhando no tricolor. É a mística que o Mano quer colocar aí para fazer o torcedor acreditar nessa remontada dentro de casa na arena. E a notícia negativa para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO é que o time sub-20 acabou perdendo o Campeonato Gaúcho. O time sub-20 foi derrotado na grande final pelo Internacional, derrotado no geral, tá? Dentro desses 2 jogos, porque no duelo do último sábado ficou no empate em 1-1 jogando lá no CT de Alvorada do Internacional. Tinha alguns nomes como o Vieri, né? A gente pode destacar aí o Gabriel Meck, o Jardiel, mas o time não conseguiu dar uma resposta. Até porque jogou com um técnico interino depois da demissão do Fabiano Daitz. O jogo que interessa realmente é na próxima quarta-feira, quando eles encaram a equipe do Vasco, e se o Grêmio não vencer, poderá ser rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20. É uma pressão enorme para essa garotada. Esse jogo está marcado para quarta-feira dessa semana. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.